Há muitos anos atrás, eu ia buscar barro com as minhas tias. Tia Luísa, tia Cândida, a tia Edith. Quando você leva a criança a conhecer o material que ela trabalha, que é essa matéria-prima, que é argila, barro, como quiser, que a gente fala, vamos buscar barro no rio, a criança ela ama. Eu sou suspeito em dizer, mas eu amava buscar barro, vamos, e nem dormia direito à noite, porque eu sabia que ia ter festa. Achamos, hein? Olha aí. Ali tem, ó. Ah, olha ali. Aqui no Vale do Paraíba, o barro, ele tem uma liga especial, alguns barros. Então eles vão procurar, olha como um homem inteligente, descobre que naquele pedaço de chão ali tem aquele barro, tem aquela mina de barro. Então aquela mina de barro ele usa para tudo. Então ele usa o barro com muita sabedoria. Essa felicidade é o que eu fazia com as tias. Aí, ó, é isso aqui, ó. Opa, cuidado, filha. E essa felicidade, ó. E vai com energia, buscando mais, olha lá. É o que eles gostam. Quando o carro de boi vinha descendo lá do rio Itaim, a gente ouvia o barulho da roda. Aquele apito, e você sabia que o carro de boi estava vindo. Eu não existia, né? Só tinha que contar a história. E eles passavam com o carro cheio de barro e eles levavam na fábrica de louça. E nós ia lá e pegava barro lá, né? Nós falava para eles se podia pegar, arrumar barro para nós, eles arrumavam. Daí nós pegava o barro, trazia e fazia, ficava mexendo, brincando aqui. Desde pequenininha que nós fomos crescendo também. A minha irmã Edith, a Luísa, né? E eu. Então deparava o boi na frente aí, op, minha tia contava, op, aquele barulho, op. Daí parava de fazer o barulho da roda, porque era madeira com madeira, né? Até assobiava. Tinha bastante figureira aqui, na Rua Imaculada. Tem lógica. Tá próximo a argila, né? E ficou Figureiras da Rua Imaculada. Se você parar para pensar, a Rua Imaculada continua lá no Rio Itaim. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui o tamanho. A minha mãe aprendeu com a minha avó. A minha avó aprendeu com a minha bisavó. A minha bisavó aprendeu com os pais dela, com meus tatara, de certo, né? Com os tatara, né? Os tataravós. 5 gerações. De um foi passando o outro. E aí a minha mãe, então, ensinou com a minha irmã. Eu acho que isso daqui é uma herança que a minha mãe deixou para minha irmã. Uma lembrança, uma herança, né? Minha mãe contava para nós que a minha irmã nasceu assim, sem falar e sem escutar também. Então, por esse motivo, que ela ficava junto com a minha mãe. Com 7 anos, ela já sabia fazer alguma coisa. Com 7 anos, aí a minha mãe começou a ensinar ela a fazer esses trabalhinhos aqui. Aí, com 7 anos, ela já fazia alguma coisa. Assim como o pato, como a galinha. Aí depois ela foi aperfeiçoando e aprendendo mais um pouco, até que enfim ela acabou fazendo tudo que a minha mãe fazia, desse trabalho aqui. Isso são saberes, 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 1000 saberes. E não são especializados, tem uma coisa interessante. O homem ele não se especializa, ele não é só cozinheiro, não é só construtor, ele é tudo. Ele tem um monte de saberes que ele seleciona aquilo para ele sobreviver. Isto é cultura popular, é uma vivência. O homem aprende vivendo. E eu nasci numa casa de pau a pique, coberta de sapê, fogãozinho de lenha. Gente que só comprava a querosene e o sal.
mas era tudo produção nossa mesmo lá. Aí eu aprendi a fazer essas coisas. A minha avó fazia era panelas de barro. O que o ser humano faz? Ele tem o barro. Usa a natureza, faz o fogão, aí ele faz a panela, ele faz a casa, ele faz um santo para rezar, ele faz uma flor, ele faz um pote para botar água. Minha mãe não vivia assim, totalmente disso daí, porque não dá para viver disso daí. A minha mãe fazia algum trabalho e assim, nas horas vagas ela fazia isso daí. À noite, umas horas da noite ela fazia. Ah, mas era divertidinho, né? Porque a gente, nossa, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. E a gente ficava contente, né? De fazer alguma coisa. Nessa época que a tia está falando, como eles trabalhavam na fábrica de fiação, vendia só no Natal. Trabalhavam bastante tempo, né, tia? Para vender só em dezembro. Presépios e todas as outras peças. A minha bisavó, ela fazia presépio. E ela fazia todas as coisas de presépio. E eu não podia ter acesso àquilo dela ali, porque era dela, né? Aí eu peguei e comecei a fazer. Um dia eu falei assim, eu vou tentar fazer. Peguei, fui lá, como diz lá em Minas, fala para Trabanda, do outro lado, assim. Aí a gente foi lá, peguei o barro e fiz. A primeira peça que eu fiz foi um porquinho. Eu olhei, peguei um ovo, falei, se eu puxar aqui, dá uma orelhinha, puxar aqui, dá outra orelhinha, e aí dá um porquinho gordo, um capadinho. Falei, aqui eu faço o rabinho dele, ponho as perninhas. Foi aonde eu comecei o trabalho meu com argila. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu era pequena. Aí eu fiz o porquinho, falei assim, agora eu já vou fazer todos os outros bichinhos. O primeiro presépio dela tinha em torno de uns 7 anos, mais ou menos. A minha mãe, a partir disso que ela fez o presépio, depois ela nunca mais parou. Todo ano ela fazia. E depois, com o tempo, ela sempre pedia para um filho ajudar. Ela falava, esse ano é você que vai fazer o presépio comigo. E agora, faz 2 anos que ela faleceu, eu continuo fazendo, né? Com a família a gente continua fazendo. E a gente recebe a folia de reis, recebe visitas para o presépio. Minha mãe era assim, tinha aquele sistema que a casa dela sempre foi uma casa aberta, sempre recebendo as pessoas. Então o presépio também era para ela, era uma devoção muito forte, mas ela fazia na frente da casa para que as pessoas pudessem ver, visitar. Então ficava o portão aberto, a pessoa podia visitar o presépio, podia rezar no presépio, tirar foto. Então era para ela receber as pessoas. E ela desmontava só em fevereiro, que ela desmontava o presépio. Então, também ela recebia folia de rei para fazer cantar no presépio. Isso já era uma tradição dela que ela pediu para a gente continuar. A arte é algo muito divino, assim, do ser humano. A arte faz falta, por exemplo, como alimentação. Aí começa a proliferar essa manifestação que a gente chama de figureiros, porque eles querem falar do que eles estão vendo. Não tinha, assim, dinheiro para comprar brinquedo bonito, então nós fomos criando o nosso brinquedo. O que tinha numa fazenda, porque lá onde a gente foi criar, tinha de tudo. E a minha fazendinha também tinha os porquinhos, as vaquinhas, os cavalinhos, carro de boi, que o meu pai era fazedor de carro de boi, aí a gente copiava também, fazia o carrinho de boi, tudo para brincar. Eu gosto de fazer algumas temáticas, por exemplo, assim, vamos falar sobre nossa cultura, o cotidiano. Pega aquele pedaço de argila que não tem valor nenhum e passa aqui simbolizando uma peça que é bem de nossa cultura, um jeca, um caipira, né? Que é normal você ver nessa zona rural, um camarada na sanfona lá, cantando até sozinho, ou com violão, não importa.
né? É um dos maiores figureiros e contadores de história de São Luís do Paraitinga. Seu Geraldo Tartaruga, né? Então ele criava, dentro da história, ele criava uma outra história para fazer essa cabaça, né? Que é as cambuquinhas que ele serrava, né? E aqui é tudo barro cru. E agora um modelinho, a paciência, cada detalhe. Olha que impressionante, né? Olha só, isso é criação dele. É uma lenda que tem em São Luís do Paraitinga, antes da enchente, que tinha uma cobra grande que ficava a cabeça dela na matriz e o rabo lá na Igreja do Rosário. E que quando desse uma enchente, ela ia acordar e nela mexer ia cair as duas igrejas. Isso é muito antigo. A gente não esperava, né, de acontecer uma história que aconteceu na virada de 2009 para 2010. Olha só o que ele fez, ó. O rabo da cobra enfiando aqui por baixo da igreja e a cabeça dela aqui, ó. E a igreja tombando, ó. Às vezes, quando vinha alguma criança na casa da minha mãe, assim, criança gosta. Aí ela punhava assim um pedacinho de barro, argila na mão dele, ensinava assim eles lidar com aquilo, ir dando queda. Sai alguma coisinha, sai uma galinha, sai um cachorrinho. É, e criança gosta, né? É, criança gosta.